Olá, gente, boa noite. Vocês vão me permitir beber uma aguinha, porque eu estou suando muito. Porque essa peça é rapidinho, mas não é mole não, a gente sua a beça. Então, pessoal, hoje, mais um dia, né? A gente está aqui no mês da juventude. Nesse mês a gente tem, todos os cultos têm a participação da juventude, né, de um dos nossos jovens, ou pregando, ou dirigindo culto, né, fazendo teatro, a gente está aqui em tudo. E glória a Deus por isso. É um momento muito especial, como o Vidal falou, poder servir a igreja, né, como um corpo. E é uma bênção para nós estarmos aqui, servindo a cada um de vocês e ouvindo de Deus também, através de cada culto que a gente ministra ou que a gente participa, né, e cultua o Senhor. Então, gente, o tema, né, da minha pregação vai ser a liberdade do autoesquecimento. Esse termo autoesquecimento, né, a liberdade do autoesquecimento, a Alice está careca de saber, porque a gente está lendo um livro juntas, e é esse livro aqui que, inclusive, indicaram no Stories do Connect, sem combinar comigo, mas é um livro que se chama Ego Transformado, de Timothy Keller, e ele fala um pouco sobre isso, sobre o nosso ego e sobre como ele precisa ser modificado, como o nosso ego precisa ser, de fato, transformado por Jesus. E o primeiro texto que a gente vai ler está em 1 Coríntios, versículo 7. Eu vou pedir para colocar ali, para poder a gente acompanhar. 1 Coríntios 4, versículo 7. Quem tiver suas Bíblias aí, seja de papel ou digital, pode estar abrindo. Amém? Pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? O que você tem que não tenha recebido? E se recebeu, por que se orgulha como se ainda não fosse? Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor, muito obrigada, Jesus, por esse momento aqui. Muito obrigada por essa noite, Pai. Nós queremos declarar em nome de Jesus que a gente veio aqui por um motivo, e esse motivo não é só passear, não é nós mesmos, Senhor, mas o motivo é o Senhor. Pai, nós te pedimos que o Senhor esteja preparando os nossos ouvidos para ouvir aquilo que o Teu Espírito Santo quer falar aos nossos corações, Deus, e que a gente seja realmente suscetível à sua voz, Deus, e que a gente consiga ouvir, mesmo que sejam coisas que talvez não amaciem o nosso ego, Deus, mas o Senhor quer falar conosco, que a gente está disposto a te ouvir, seja lá o que o Senhor disser, Deus. Por favor, Pai, que não seja eu falando, que seja o Senhor, Deus, que eu não atrapalhe o seu mover aqui nesse lugar, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém. Então, pessoal, a modernidade, né, nos tempos modernos, a gente ouve muito falar sobre autoestima, né? Eu sou psicóloga, né, então eu ouço falar isso, né, não só na atualidade, nas redes sociais, como eu venho escutando isso há 5 anos na faculdade. Então, a gente ouve muito falar sobre autoestima, e a autoestima sempre foi um problema para o ser humano. Seja para mais ou seja para menos, né? Tradicionalmente, né, há muitos tempos atrás, na antiguidade, as pessoas associavam as coisas erradas que o ser humano fazia com uma autoestima elevada demais, com um ego, certo? Então, se alguém vinha e matava, né, isso significava que era uma pessoa egocêntrica, ela só pensava nos seus prazeres. E hoje em dia, o esquema está sendo ao contrário, né? Hoje em dia, a sociedade como um todo, né, está se movendo para ir para o contrário. Se alguém matou, se alguém é um bandido, é porque ele tem baixa autoestima, né? Hoje é o que a gente ouve falar. E
E a gente tem muitos coachings, né, por aí. Você pode, você consegue, você é capaz, você precisa acreditar em você mesmo e tudo mais. E eu não estou aqui hoje para poder dizer que isso tudo é pecado e que você não pode pensar em você mesmo com carinho, nem nada disso. Mas a gente vem aqui para trazer um pouco da luz do Evangelho nesses pensamentos e nessas falas que já se tornaram normais em nosso meio, certo? Então, o ego, né, quando a gente pensa em ego, às vezes a gente fala muito sobre o ego, mas a gente não sabe de fato o que é. Se eu perguntar para vocês hoje, gente, fala para mim o que é ego. Será que vocês vão conseguir destrinchar? Será que vocês vão conseguir virar para mim e falar assim, não, ego é isso, isso e isso? Muitas vezes a gente não sabe o que é o ego, né? E o ego, de forma muito, muito, muito resumida, ele é o núcleo da personalidade do ser humano. Então, é o núcleo do nosso eu. É o íntimo do nosso ser. É o nosso eu, de fato, puro e simples. E sem Jesus, né? Porque aí já entra o Espírito Santo, tudo mais, e aí transforma esse ego. Mas sem Jesus, o nosso ego ele é vazio. É podre. Só pensa em si mesmo. Daí vem a palavra egocêntrico, né? Então, a gente entende que o ego, né, ele muitas vezes ele é ligado à autoestima. Então, por exemplo, nós temos muito mecanismo de quando uma pessoa chega para você e fala assim, você vê que a pessoa tem baixa autoestima, e a pessoa vem, né, triste, e, porque eu sou um nada, eu não vou conseguir, eu sou ruim, eu sou incapaz, né, e tudo mais. A gente tem, imediatamente, o que a gente faz? Não, você é maravilhoso, você é perfeito, você é incrível, você é o melhor do mundo. Não. E a gente acha que isso, né, com muita boa intenção, a gente faz isso. Eu faço isso. Porque a gente acha que isso vai ser o oposto daquilo, né, que ela está falando, e que isso vai resolver, ou ajudar, ou amenizar de alguma forma. Mas, muitas vezes, não é isso que acontece. A gente sabe, óbvio, que os problemas de autoestima, os problemas psicológicos, tudo isso é muito mais profundo do que, de fato, a gente imagina, né? Então, às vezes, a gente olha no superficial e a gente fala assim, é muito simples, é só a pessoa parar de pensar dessa forma e pensar de outra forma. E quem dera, né, que fosse muito simples assim, porque eu acho que todos os nossos problemas seriam resolvidos num passe de mágica que a gente ia utilizar desse artifício o tempo todo. Mas a gente sabe que é muito mais profundo e muito mais complexo do que aquilo. Então, muitas vezes, um problema de autoestima, um problema assim, está ligado a outras coisas que a pessoa viveu no passado, com a sua família, a sua criação tem muita relação com isso, de fato. E a gente, né, tenta ajudar da melhor forma possível, né? Mas eu queria trazer para vocês agora, falando, porque às vezes a gente pensa que o oposto da baixa autoestima, né, como que a gente resolve uma baixa autoestima? Elevando o ego. Só que isso não dá certo, porque você pode elevar o ego quantas vezes for, ele sempre vai precisar de mais, ele sempre vai querer e desejar mais, e mais, e mais. Então, isso não é suficiente, né? Então, pegaram a ideia, né? Ego, autoestima, tudo isso que a sociedade tem falado, todos os coachings, as falas, né, as blogueiras e tudo mais. Agora eu vou falar de um outro assunto que pode parecer, a princípio, que não tem nada a ver com esse. Mas, no final, vai fazer sentido, eu juro. Então, agora pensando em secular. Quando você pensa em secular, o que a gente pensa? O que vem na nossa cabeça? Essa música é secular. Aí é um livro, é um filme secular. A gente pensa que é aquilo que é do demônio, ou então do mundo, né? A gente pensa que é aquilo que é do mundo. Só que secular é uma palavra que remete a uma coisa que é do século. É daquele século, né?
Então, ser secular nada mais é do que a gente focar nesse século. São pensamentos desse século, são pensamentos focados na atualidade. Certo? E vocês entendem que nós somos passageiros? Nós estamos aqui na atualidade. Amanhã, a gente pode morrer. Não tem... Ou Jesus pode voltar, né? A gente não é... O nosso corpo humano, a nossa carne, ela não é eterna, né? O nosso espírito, sim. Então, a gente entende que secular não é aquilo que é do demônio ou que é do mundo. Secular é aquilo que é desse século, que é desse momento. São as coisas focadas no eu, são as coisas focadas nos nossos prazeres momentâneos, são as coisas focadas nesse século, beleza? Então, o contrário de secular não é gospel. O contrário de secular não é religioso, certo? Porque existem muitas pessoas que podem ser religiosas, ter atitudes religiosas, mas ser secular. Amém? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque o contrário de secular é eterno, é a eternidade. Então, uma pessoa que foca na eternidade. Eu não sou secular, eu sou uma pessoa que foco na eternidade. Amém? Então, quando a gente pensa nisso, a gente começa a entender que a nossa vida ela é regida pela nossa visão de mundo, pela nossa visão de vida. Então, às vezes, a gente fica tão longe de Jesus, porque a gente vem só no culto de domingo e em casa a gente não busca, e a gente não conversa com Deus, e a gente não leva o nosso coração a Deus, que a gente começa a ser e se tornar secular. Porque a gente fica muito mais preocupado com o nosso trabalho, com nossos estudos, com as pessoas que nos rodeiam, nossos amigos. Gente, tudo isso é bênção. O trabalho pode ser um lugar onde você foca na eternidade. A escola pode ser um lugar onde você leva a eternidade para as pessoas. Os seus relacionamentos pode ser um lugar que você leva a eternidade para as pessoas. Mas quando a gente foca demais nessas coisas e elas ocupam o lugar de Deus, o que acontece? Tudo ruim. Não adianta. E por isso que eu venho falar com vocês uma abordagem um pouco diferente sobre o ego, sobre a autoestima. Porque não adianta eu vir aqui e falar com vocês sobre psicologia. Eu não estou aqui para fazer isso hoje, certo? Eu estou aqui para falar do ego, mas à luz da Bíblia. Então, nesse momento, eu não vou focar em coisas seculares. Porque o que nós devemos fazer é enxergar o mundo, e até a psicologia, e até o nosso ser, com um olhar de eternidade. Porque é isso que a gente crê. E não tem como anular isso da nossa vida. Amém? Então, gente, a gente muitas vezes a gente não sabe lidar com esse ego, né? A gente não sabe lidar. Laura, e aí? Eu não posso chegar, olhar no espelho e falar, eu sou o cocô do cavalo bandido, desculpa a palavra, mas eu sou muito ruim, eu sou péssimo, eu não sirvo para nada. Você não pode fazer isso, né? Diante da sua imagem. Mas você também não pode, eu sou a pessoa mais maravilhosa desse mundo, incrível e perfeita. E aí a gente fica, tá, mas eu faço o quê então? O que eu vou fazer? Como que eu vou agir diante desse assunto tão complexo? E aí, gente, 1 Coríntios 4, versículo 3 e 4, vai falar um pouquinho sobre como Paulo enxergava esse assunto que a gente está abordando. Então, se vocês puderem abrir 1 Coríntios 4, capítulo 4, versículos 3 e 4. 1 Coríntios 4, 3 e 4. E aí, eu vou ler na minha versão aqui, que é a NTLH, que diz assim: mas para mim,
não tem a menor importância ser julgado por vocês ou por um tribunal humano. Eu não julgo nem a mim mesmo. A minha consciência está limpa, mas isso não prova que sou de fato inocente. Quem me julga é o Senhor. Botou ali? Vocês podem ler, por favor, versículo 3 e 4. Todo mundo junto. Amém. Gente, era assim que Paulo olhava para ele mesmo. Esse contexto aqui, né, é um contexto onde Paulo está falando com a igreja, né, de Corinto. E existia uma grande bobagem lá de um grupo de pessoas falando que era de Apolo, e outros que era de Paulo, e outros que era de fulano, etc. E cheio de orgulho no coração, por ser discípulo de alguém que é famoso, conhecido, né? E ali a gente já via que o foco dessas pessoas era totalmente secular, né, gente? Porque Paulo, né, foi para o céu, morreu, foi com Deus. Apolo também, todos nós, né? E quem é que realmente a gente deve reverenciar e ter para sempre como nosso Senhor, como nosso Salvador, como a pessoa que a gente tem que, de fato, se orgulhar de seguir? É Jesus, né? Então, o pessoal, as pessoas, né, de Corinto, os irmãos de Corinto, eles estavam com esse foco. E aí Paulo vira para ele e fala: gente, eu não me importo com o que vocês pensam de mim e nem com o que eu penso de mim. Isso é muito forte, gente. Porque, como eu falei, hoje em dia, qual é a fala das pessoas, nas redes sociais principalmente? Que você tem que se enxergar como a pessoa mais poderosa do mundo para você vencer na vida. E aí? Como sempre, a Bíblia, né, a fé, Jesus Cristo, o cristianismo, nos confronta. Confronta aquilo que amacia o nosso ego. Aquilo que a gente queria que fosse, né? A gente queria que fosse dessa forma. E aí, você sabe o que acontece quando a gente esquece disso? Quando a gente esquece dessa fala de Paulo, quando a gente esquece a forma como Jesus olha para a gente e a forma como a gente deve se enxergar? Um extremo ou outro. Porque aí a gente vem aqui na frente, a gente dança ou faz um teatro, e aí quando você acha que você foi bem, você fala assim: nossa, dancei bem pra caramba. Nossa, atuei maravilhosamente bem. Gente, olha essa pregação maravilhosa, olha como eu sou incrível. Ou, se você faz e não acha que nada que você faz está bom, você acaba que você fica: eu sou um lixo, eu sou muito ruim, nunca mais eu vou lá na frente fazer nada. São dois extremos. Sabe por quê? Porque a gente esquece que quem faz é Deus, não é a gente. Porque a gente esquece que quando a gente sobe aqui, ou quando a gente está limpando o banheiro, ou quando a gente está fazendo comida ali para poder servir nossos irmãos, ou quando a gente está na obra construindo, que nossa igreja está na onda de obra, né? Obra atrás de obra. E a gente esquece que quem está fazendo, quem está botando o cimento lá, é o Espírito Santo através da gente. A gente está fazendo, a gente está sendo mãos e pés de Deus aqui, mas não somos nós, gente. Porque nós não temos força e foco e capacidade de fazer absolutamente nada. E aí, Paulo falando ainda sobre isso, né, em Filipenses, falando algo também nesse sentido, né, em Filipenses 3, de 4 a 10. Bota aí para mim, por favor, Alice. Filipenses 3, versículo 4 até o 10. E aí eu vou ler na minha versão. Filipenses 3, 4 a 10.
É verdade que eu também poderia pôr a minha confiança nessas coisas. Se alguém pensa que pode confiar nelas, eu tenho ainda mais motivos para pensar dessa forma. Fui circuncidado quando tinha 8 dias de vida, sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, de sangue hebreu. Quanto à prática da lei, eu era fariseu. E era tão fanático que perseguia a igreja. Quanto ao cumprimento da vontade de Deus por meio da obediência à lei, ninguém podia me acusar de nada. No passado, todas essas coisas valiam muito para mim. Mas agora, por causa de Cristo, eu considero que não tem valor nenhum. Em algumas versões, né, eu considero como esterco, ou eu considero como perda. Que não tem valor nenhum. E não somente essas coisas, mas considero tudo uma completa perda, comparado com aquilo que tem muito mais valor. Isto é, conhecer completamente Cristo Jesus, o meu Senhor. Eu joguei tudo fora, como se fosse lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e estar unido com Ele. Eu já não procuro mais ser aceito por Deus por causa da minha obediência à lei, pois agora é por meio da minha fé em Cristo que eu sou aceito. Essa aceitação vem de Deus e se baseia na fé. Tudo o que eu quero é conhecer a Cristo e sentir em mim o poder da sua ressurreição. Eu quero também tomar parte dos seus sofrimentos e me tornar como Ele na sua morte. Gente, fala isso para a geração de hoje. Fala isso para a geração de hoje. Que a gente olha para tudo isso que a gente conquistou, que a gente é, né, diante da sociedade, e que você considera tudo como esterco, tudo como lixo, como perda. Vocês percebem que a forma de a gente enxergar não só o nosso ego, mas a vida, a forma que Paulo enxergava, né, e que a gente deve enxergar, é o autoesquecimento. Porque quando você olha para a vida, quando você olha para as coisas desse mundo, quando você olha até mesmo para os sofrimentos que a gente passa, quando você olha até mesmo para a forma como você se vê, tudo isso é passageiro, tudo isso é banal, tudo isso é secular, tudo isso vai passar. E quando a gente compara isso com a eternidade, a gente fala assim, pô, nem posso perder tempo com isso, cara. Não posso perder tempo com isso. Eu costumo falar, as meninas da célula já devem estar cansadas de me ouvir, mas eu sempre falo assim, ó, gente, péssimo momento para afastar. Péssimo momento para afastar. Que Jesus está voltando. Isso é muito nítido. Isso é muito nítido. E a gente pode fechar os nossos olhos para os sinais, mas está aí. Então, vocês conseguem perceber que quando a gente muda a nossa visão da vida, a gente para de olhar para as coisas que acontecem e pensar assim, poxa, por que comigo, Deus? E a gente passa a pensar assim, por que não comigo? Por que comigo não pode ser? Aí, se um irmão está passando pela dificuldade, a gente fala assim, coitadinho, né? Vamos orar, irmão. Mas aí, se a gente passa, por que comigo? Eu não posso. Por que a gente não pode? Aí volta para o primeiro versículo que a gente leu de 1 Coríntios. Quem te disse que você é melhor que alguém? Quem disse para mim que eu sou melhor que alguém, gente? A gente não é melhor do que ninguém. Amém? Então, gente, quando a gente vê, né, e aí, assim, um breve resumo sobre aquilo que a gente acredita, certo? Nós fomos criados para a eternidade, amém? O conceito de infinito, nenhum de nós que nasceu experimentou o infinito, mas todos nós temos um conceito de infinito dentro da gente. Você já parou para pensar nisso? São conceitos que vêm em nós. Na psicologia fala sobre isso, que a pessoa já nasce com esse conceito, mesmo sem ter experimentado.
Então, a gente tem um conceito de infinitude dentro da gente. E a gente anseia por isso. A Bíblia fala disso. Que Ele colocou em nós um desejo, um anseio, que a gente não sabe explicar de onde que vem, mas a gente deseja Ele, a gente quer Ele. E a vida só faz sentido quando a gente tem Ele. Certo? E aí o que aconteceu? Nós fomos separados de Deus. E de repente a gente não pode mais acessar a Deus. Por quê? Por conta das nossas escolhas. Por conta do pecado. E aí você pode falar, não, eu sou maravilhoso. Eu não nasci na igreja. Não faço isso não. E ele fala, nem Paulo, com todo o seu currículo gigantesco, ele fala, eu não me considero inocente. Amém? Então a gente vem e a gente peca, e a gente está condenado ao inferno, e a gente está condenado a sofrer todos os dias do infinito, todos os dias do para sempre, certo? E Jesus Cristo, o próprio Deus, desce, morre em nosso lugar, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aí, a gente sabe disso. A gente tem ciência e sabe disso, não só com a nossa cabeça, mas no fundo do nosso coração, a gente tem certeza disso. Só que nós estamos mais preocupados com coisas banais e seculares do que em propagar essa mensagem que salva o mundo. Eu falo por mim, gente, eu estou falando para vocês olhando no espelho. Porque quando Jesus falou essas coisas comigo, quem levou o tapa primeiro fui eu. E fiquei lá, Jesus, eu sou muito ruim mesmo. Faz então, Senhor, porque eu não tenho como fazer. Porque aí, diante dessa mensagem, diante dessa certeza de quem nós somos, a gente tem duas saídas. Ou você fica em casa chorando, porque você é muito ruim, horroroso e, meu Deus do céu, não posso fazer nada. Ou você entende que quem faz é Deus e que Ele escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir os sábios e vai lá e bota a cara para fazer. Porque o campo está tudo pronto, né? Só faltam os trabalhadores. Então a gente, além de pedir, Deus envia trabalhadores, a gente fala, Deus, eu sou um trabalhador, eu vou também. Vamos embora. Porque aí o nosso conceito de vida mudou, vocês entendem? Eu não estou mais pensando no secular, eu estou pensando na eternidade. Então, quando eu vou para o meu trabalho, eu chego lá, o tempo todo com a anteninha ligada, igual a Almi. A Almi, gente, para mim é o maior exemplo de evangelista. Esse cara, ele vai para o trabalho, ele fica assim, ó, ligado o tempo todo. Não perde uma oportunidade. Ele já começa, ó. Manda bala no evangelho. Letícia, ela vai para a academia, convida a academia inteira para a célula. Vocês entendem isso? Como que isso é isso é muito doido, gente. Isso é muito louco. Meu marido, gente. Meu marido começou a trabalhar na Tecnip. Que ele ficou anos pedindo a Deus. Chegou lá, primeira semana, ele chamando o povo para fazer roda de oração. Olha só. É assim que a gente muda o mundo. É porque o meu marido é maravilhoso, é porque a Almi é perfeita, é porque a Letícia é perfeitona. Ela é mesmo, mas não é por isso. Entendeu? Não é por isso. É porque a gente entendeu que não vale a pena ficar choramingando. E isso é uma coisa que a gente tem que aprender todos os dias, porque até hoje tem dias que eu acordo e falo assim, Jesus, eu não estou com vontade de fazer nada hoje. Eu não estou com vontade nem de existir. Essa é a verdade, gente. Então, diante dessa certeza, a gente precisa entender quem nós somos e qual vai ser o próximo passo e qual vai ser a atitude que a gente vai passar a tomar diante da vida e diante das coisas, diante do mundo e diante da verdade que nós temos de que Jesus é Salvador, Rei, e pode salvar as pessoas que a gente ama.
E pode salvar até mesmo os que a gente não ama, porque Ele ama todos. Amém? Então, gente, já vou finalizar. Mas antes, tem duas frases que eu amo. Que eu, assim, a primeira vez que eu li, primeiro me deu um tapa na cara e depois eu fiquei assim, nossa, que frase perfeita. A primeira é de Calvino, que fala assim: tudo que você vê de bom em mim é Cristo. E tudo que você vê de mal em mim sou eu mesmo. Tudo que a gente vê de bom na gente é Cristo, é misericórdia do Senhor, é graça do Senhor. E tudo que a gente vê de mal é a gente mesmo. E a outra frase é de uma pessoa que eu amo, né? Queria conhecer, que é o C.S. Lewis, o escritor, né, das Crônicas de Nárnia. E ele fala o seguinte: se o maior pecador que você conhece não é você, então você precisa se conhecer. Então, gente, com essas duas frases, eu quero, assim, chacoalhar a gente, sabe? E que a gente olhe e fala assim: gente, eu sou muito ruim. E Deus me escolheu, mesmo assim. E me chamou, mesmo assim. E que a gente seja, Vidal, na pregação dele, ele no final, ele contou, né, na pregação de domingo, da história de Pedro, né? Que quando Jesus ressuscitou, e aí aparece lá para eles, e fala, joga do outro lado. Aí eles lembram da primeira vez que eles encontraram com Jesus. Aí João, é um mestre. Pedro sai correndo, joga na água, sai debatendo, chega lá. Que a gente seja esse tipo de pessoa. Porque Pedro negou Jesus, gente, 3 vezes. E ele podia estar chorando e falando, nunca mais eu vou nada na minha vida. Não, eu não sirvo para nada. Mas quando ele viu Jesus, ele não se preocupou em, não, porque ele deve estar chateado comigo, né? Porque eu traí ele, né? Não. Ele saiu correndo, não estava nem aí. Se jogou no colo de Jesus para abraçar. Isso é o foco na eternidade, é você saber quem a gente é. Amém? Então, gente, para finalizar, cadê Brenda? Brenda? Cadê, gente? Alguém liga aí para ela, gente. Mas para finalizar, pessoal, é esse conceito que a gente precisa ter na nossa mente, né? É a liberdade do autoesquecimento. É a gente esquecer da gente e lembrar do outro. E pensar no outro. E pensar no motivo real de nós estarmos aqui. Que é levar Jesus para as pessoas, é refletir a glória de Deus. O nosso foco tem que ser, de fato, na eternidade. E aí, como, né, eu não sei, acho que a Brenda teve que sair, mas eu vou pedir a Alice para colocar um vídeo que tem a letra de uma música. Eu não sei se esse negócio vai ficar na frente, mas que a gente leia essa música e que a gente venha entender a letra dessa música e pedir a Deus que isso seja verdade nas nossas vidas, pedir a Deus que isso passe a ser verdade nas nossas vidas, né? Porque a gente tem que sempre melhorar e sempre aprender um pouco mais sobre isso. Pode soltar, Alice. Estou desapegando de mim e me apegando a ti. Aos poucos estou abandonando meu eu para te seguir e te ter
bem aqui. Aos poucos estou desapegando de mim e me apegando a ti. Aos poucos estou abandonando meu eu para te seguir e te ter bem aqui. E se você estiver, tenho como ganho as perdas. Você me completa e não deixa nenhum vão. Se você estiver, tenho como ganho as perdas. Você me completa e não deixa nenhum vão. E a cada passo que eu dou em direção à sua cruz, pedaços de mim vão ficando para trás e partes de ti vão me preenchendo. E quanto mais eu me aproximo de você, Jesus, mais partes de ti vêm compor quem eu sou. Mais semelhante eu torno, e a cada passo que eu dou em direção à sua cruz, pedaços de mim vão ficando para trás e partes de ti vão me preenchendo. E quanto mais eu me aproximo de você, Jesus, mais partes de ti vêm compor quem eu sou. Mais semelhante eu torno. Até que aquilo que era em parte se torne perfeito. Deixarei meu eu se esvair, mais de ti em mim, menos de mim. Até que aquilo que era em parte se torne perfeito. Deixarei meu eu se esvair, mais de ti em mim, menos de mim. Até que aquilo que era em parte se torne perfeito. Deixarei meu eu se esvair, mais de ti em mim, menos de mim. Até que aquilo que era em parte se torne perfeito. Deixarei meu eu se esvair, mais de ti em mim, menos de mim. E a cada passo que eu dou em direção à sua cruz, pedaços de mim vão ficando para trás e partes de ti vão me preenchendo. E quanto mais eu me aproximo de você, Jesus, mais partes de ti vêm compor quem eu sou. Mais semelhante eu torno, e a cada passo que eu dou em direção à sua cruz, pedaços de mim vão ficando para trás e partes de ti vão me preenchendo. E quanto mais eu me aproximo de você, mais partes de ti vêm compor quem eu sou. Mais semelhante eu torno.
Jesus, muito obrigada, Senhor. Obrigada, Pai, porque a gente não entende nada da vida, Pai. Mas o Senhor sabe de todas as coisas e o Senhor sabe exatamente como nós devemos ser e como nós devemos olhar para nós mesmos, Pai. Tudo aquilo que eu falei aqui, Senhor, que o Senhor anule aquilo que se tiver vindo de mim, Jesus, mas que o Senhor também complete se faltou alguma coisa que o Senhor gostaria de falar ao coração de cada um aqui, Senhor, inclusive ao meu. Eu te peço, Jesus, que essa verdade seja muito marcada nas nossas vidas, Jesus, e que a gente realmente olhe para a vida, e olhe para as coisas, e olhe para as pessoas, e olhe para a gente mesmo de forma diferente, Pai. Que o Senhor venha tomar conta de absolutamente tudo nas nossas vidas, Pai, e que a gente consiga mudar todos os dias, Jesus. Nos perdoe, Deus, perdoe pelos nossos pecados e obrigada porque o Senhor nos ama apesar deles, Deus. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos ensina a sermos cada dia mais parecidos com você, Deus. Então, por favor, Senhor, molda isso na nossa vida, Deus, molda o nosso caráter. Se for preciso, quebre e faz de novo, Jesus. Nós queremos ser diferentes, Pai. Nós queremos olhar para as coisas da vida diferente, Pai. E nós queremos te entregar tudo das nossas vidas, Pai. É o que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Obrigado, Laura, por essa palavra que vem tocar e despertar a cada um de nós. Eu estava ali atrás ouvindo e pensando, né, a mensagem da Laura é praticamente uma introdução àquilo que Deus colocou no meu coração para falar no domingo de manhã. Nesse tempo, nesse mês da juventude, eu quero falar sobre duas características, e olhando para alguns personagens bíblicos que nós encontramos na juventude, mas características que precisam estar presentes na minha e na sua vida: fé e coragem. Fé e coragem. Os jovens têm uma fé que é desprovida muitas vezes de senões, de situações que a gente coloca, de vergonha ou de qualquer outra coisa que muitas vezes impedem a gente de ser aquilo que nós somos chamados para ser. E os jovens têm uma coragem que deve nos impulsionar a sermos de fato e a cumprirmos o chamado que Deus tem feito para a nossa vida. Como disse o apóstolo Paulo, bem citado aqui nessa mensagem, nessa reflexão: esquecendo-me das coisas que ficam para trás, prossigo para o alvo e para o prêmio da soberana vocação de Deus, do soberano chamado de Deus para as nossas vidas. Que Deus assim então nos abençoe e que essa palavra de fato possa reverberar nos nossos corações, pela ação do Espírito Santo, de maneira que possamos nos lançar ao cumprimento do chamado que Deus tem feito a cada um de nós, o de sermos aqueles que vão levar a preciosa semente do Evangelho, plantando essa semente em cada vida, em cada coração.